E a PEC 287, que trata sobre a reforma da Previdência, continua mobilizando grupos e entidades contrários ao projeto. De acordo com a proposta, o brasileiro só poderá se aposentar depois dos 65 anos de idade e 25 de contribuição previdenciária. Contudo, para ter direito ao benefício integral, será preciso somar 49 anos de contribuição com a Previdência. Isso porque a regra de cálculo do benefício prevê direito a 76% com 25 anos de contribuição. E essa taxa aumenta 1 ponto percentual a cada ano. Ou seja, para receber 100% do benefício, será necessário somar 49 anos de contribuição. Para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, essa reforma representa uma exclusão social de milhões de brasileiros. Em nota divulgada na semana passada, a CNBB se posicionou contra a reforma. A primeira coisa que a CNBB ela afirma nessa nota é a sua preocupação, uma grande preocupação com todo esse processo que está em curso aqui no Brasil, especialmente em relação a essa questão da Previdência. Ela recorda, por exemplo, que a questão previdenciária ela não se trata de um privilégio do governo, mas a questão previdenciária é uma questão de direito. A primeira coisa é isso. Então, tudo aquilo que visa diminuir os direitos já adquiridos, os direitos sociais, causa muita preocupação. E nós sabemos muito bem que esses direitos foram, inclusive, conquistados a duras penas. Todo um processo de luta, todo um processo de forças que se organizaram para conseguir, sobretudo nesse campo também da seguridade social. Depois, uma outra questão que a CNBB ela trata na nota é o seguinte: um dos grandes motes para se mudar, para se rever a questão da Previdência está no déficit. Alguns vão dizer assim, a Previdência está quebrada, precisa mexer nela. Mas nós sabemos que, inclusive, órgãos do próprio governo apresentam versões diferentes para isso. Há órgãos que vão dizer que não há esse déficit, como se tem colocado aí na grande imprensa, por exemplo. Então, é interessante que a CNBB diz que um assunto tão complexo como esse, com dúvidas que nós temos, não pode ser assim feito de uma maneira tão rápida. É preciso, então, um estudo mais aprofundado, ouvir mais as pessoas, buscar outras soluções que não seja essa apenas de diminuir aquilo que é de seguridade das pessoas. Então, esse é um outro aspecto também que a CNBB apresenta. Um outro dado também que a gente tem que considerar nessa discussão é o aspecto ético. Por quê? Porque a Previdência Social ela tem uma matriz profundamente ética, ou seja, ela é criada para a proteção social das pessoas. Por exemplo, no avanço da idade, na enfermidade, nos acidentes, na questão da maternidade. Então, existe toda uma perspectiva ética. E isso não é colocado. Como é que nós vamos fazer? Ou seja, a reforma, se ela vai nessa direção, nós perdemos do ponto de vista ético, porque ela vai contra os grandes valores éticos. E não é só valores éticos cristãos, não, mas é da nossa sociedade brasileira. A sociedade brasileira também tem um valor ético que se expressa, por exemplo, exatamente na organização previdenciária. Depois, assim, solucionar o problema da Previdência, colocando o peso nos mais frágeis, é uma grande contradição. Porque quem sai perdendo são as pessoas mais simples, mais pobres, que não têm acesso a uma previdência privada. Nós sabemos muito bem disso. Então, esse é um grande problema, reduzindo o valor, por exemplo, das pensões dos viúvos, das viúvas. Então, há toda uma questão assim de que a solução é exatamente apertar ou aumentar o peso nas costas daqueles que já pagam, de certo modo, grande quantidade de coisas nesse nosso país. Esta não é a primeira vez que a conferência se manifesta, seja em favor ou contrária a alguma atitude política e social que vá contra os princípios da ética humana. Na avaliação do padre Wander, o posicionamento é legítimo e serve também como orientação. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela não tem assim nenhuma pretensão político-partidária quando se pronuncia, não é essa a perspectiva. Mas ela tem uma preocupação com os pequenos, com os pobres. E ela é uma voz, em meio a tantas outras vozes que nós temos no país,
que apresenta também o seu posicionamento, porque ela participa da sociedade brasileira, participa da democracia brasileira. Nós sabemos bem que em outros períodos, por exemplo, período da ditadura, outros momentos nas diretas já, a CNBB sempre foi uma voz muito forte e uma grande referência no Brasil, não só para os católicos, Clarissa, mas para todas as pessoas. Há muitos outros grupos que buscam também na CNBB uma referência para as suas ações. Então, quando a CNBB ela emite uma declaração como essa que nós estamos vendo aqui sobre a reforma da Previdência, ela ajuda a refletir do ponto de vista ético. Não é nem só uma questão religiosa não, mas é uma questão ética. Porque nós, a igreja de modo geral, e os bispos, como os grandes referenciais da igreja no Brasil, estão constantemente em contato com essas populações. E nós sabemos, nós sentimos na pele com essas pessoas o sofrimento que é. E a preocupação da CNBB é exatamente essa, é tirar os direitos adquiridos, sobretudo das camadas mais simples, das camadas mais populares.